E aí, pessoal, vamos falar sobre direitos e deveres individuais e coletivos, mais especificamente sobre um importante chamado direito à vida, né? A vida tem uma especial proteção do texto constitucional. Você vai enxergar isso já no caput do nosso preferido artigo, artigo 5º, que fala assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos seguintes termos. Os seguintes termos são 78 incisos que vão desdobrar esses 5 grandes direitos. Olha, se desse para resumir todo o artigo 5º, nós resumiríamos em vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Mas essa aula volta-se para falar sobre o direito à vida. Mas é uma aula curta, porque a gente também não vai tergiversar muito. Eu vou apenas dizer para vocês que a vida é um direito protegido, mas não de forma absoluta. Até porque, parênteses, né, segundo a jurisprudência do Supremo, nenhum direito é absoluto. A vida tem garantia na Constituição, tem morada na Constituição, mas há exceções. Existem possibilidades de excepcionarmos o direito à vida. Como aqui, ó, pena de morte em caso de guerra declarada. É uma exceção que inclusive vem colocada no próprio texto constitucional. O artigo 5º, inciso 47, a linha A, fala que a gente pode, em caso de guerra declarada, excepcionar a vida, aplicando uma pena de morte para alguém, tá bom? Mas independentemente disso, no dia a dia do direito a gente encontra exceções ao direito à vida, como por exemplo o aborto, nas hipóteses em que ele é legal, ou seja, risco para a mãe, violência, anencefalia, que é uma hipótese jurisprudencialmente reconhecida, legítima defesa. Então a gente tem uma série de exceções à vida. Vida que você viu está ali no artigo 5º já como primeiro direito. Um desdobramento do direito à vida está ali no item 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, veja, você notou aí no seu portfólio de aulas que tem 5 aulas sobre direitos e deveres. Uma aula sobre vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A divisão que eu fiz não é uma divisão totalmente científica, pode ser que um autor entenda de forma diferente. Mas eu estou juntando, para a gente ter assim, um fio condutor, direitos que gravitam em torno desses grandes direitos. E eu tenho para mim que a proibição de tortura gira em torno da proteção que a gente dá à vida. Porque a partir da proibição de tortura, a gente preserva a vida. Diz o item 3 que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Simples, né? Não se admite nenhum tipo de tortura, tortura física, tortura psicológica, enfim, tratamentos degradantes, tudo é proibido. Agora, cuidado, tortura é crime, tem um crime de tortura. Um crime que tem um regramento, de certa forma, constitucional, já que a Constituição fala que o crime de tortura é inafiançável e é insuscetível de graça ou anistia. Então, quer dizer, a pessoa que praticou o crime de tortura pode pagar para sair? Não. É inafiançável. É inafiançável. Depois, esse crime também é insuscetível de graça ou anistia. Insuscetível de graça ou anistia. Certo? Então a gente tem aí uma regrinha também que proíbe seja concedido perdão pelo executivo, isso é graça, seja concedido perdão pelo legislativo, isso é anistia, àqueles que praticaram o crime de tortura. Mas cuidado, cuidado porque o crime de tortura, ele não é imprescritível. O crime de tortura prescreve. A gente tende, na hora da prova, a dizer que o crime de tortura é imprescritível. Não é. Não erra isso aqui. O crime de tortura, ele, como eu disse, é imprescritível. A gente tende a dizer que ele é imprescritível. Não é. Ele é prescritível, o crime de tortura. Prescreve, prescreve, prescreve. Tá bom? Junto com a proibição de tortura, também vale a pena dar uma olhada hoje na súmula vinculante número 11, que restringe o uso de algemas.
De acordo com esse dispositivo, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, assim, ó, a súmula vinculante número 11 diz que o uso de algemas é absolutamente restrito. A gente só pode usar se, por exemplo, a pessoa algemada está resistindo a uma prisão, está fugindo. Não está resistindo, Antônio, só saiu correndo. Aí, obviamente, pode algemar, né? Ou está oferecendo perigo à integridade física própria ou de terceiros. Agora, assim, ó, quando a gente algema, a gente tem que justificar por escrito por que fez. A autoridade tem que preencher, então, um relatório dizendo que algemou. E se não fizer isso, é responsabilidade civil, penal do agente, responsabilidade disciplinar e nulidade da prisão sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, tortura é proibida. Em desdobramento, a gente vê essa súmula vinculante que proíbe o uso de algemas, tá bom? A gente tem aí uma súmula vinculante. E lembre, né, que essa súmula vinculante pega os demais órgãos do Poder Judiciário e também da administração pública. Uma aula relacionada à vida. Simples. Não se preocupe em tentar imaginar na hora da prova quando começa a vida, porque são teorias que existem em torno disso, teorias que a banca não tende a explorar, tá legal? Tem gente que diz que a vida começa a partir da concepção, tem gente que diz que a vida começa a partir da divisão celular, por aí vai. São, como eu disse, teorias, mas elas não têm um apelo prático muito grande. Ficamos por aqui, portanto. Um beijo para vocês, uma aula curtinha a respeito da vida, que é grande em importância. Até logo!